Esta filmagem mostra uma coluna de fogo saindo de um poço de gás no Uzbequistão. O incêndio começou devido a um vazamento e durou 1.074 dias. Os soviéticos tentaram de tudo para desligar ou desviar o poço, mas esses esforços só provocaram novas explosões menores em diferentes locais. Parecia que nada poderia parar o fogo violento. Isso até os soviéticos decidirem tomar uma abordagem não convencional para destruir o poço com uma bomba nuclear. Átomos pela paz. Bombas nucleares são comumente consideradas como tendo apenas um propósito: causar destruição em massa. No entanto, na década de 1960, ambas as superpotências mundiais realizaram vários testes que consideraram aplicações alternativas e pacíficas. Com estoques acumulados e cada vez maiores nos Estados Unidos e na URSS, os países começaram a avaliar se as armas poderiam ser bem utilizadas em vez de apenas deixá-las de lado. Em pouco tempo, os Estados Unidos começaram a Operação Plowshare para avaliar se as armas nucleares poderiam ser empregadas para escavação ou fraturamento de gás natural. A maioria dos testes para a operação foi conduzida no deserto de Nevada, ao longo de 20 anos entre 1958 e 1975, deixando para trás uma série de crateras. A União Soviética implementou seu próprio programa chamado Explosões Nucleares para a Economia Nacional. Isso também se concentrou principalmente em aplicações práticas na mineração e extração de gás natural. No entanto, uma diferença significativa é que os Estados Unidos se preocuparam com o efeito ambiental dos testes. Foi um aspecto que os soviéticos quase negligenciaram completamente, e a URSS tomou algumas decisões questionáveis. Um teste contaminou uma área altamente populosa ao longo do rio Volga. Eles até usaram uma bomba nuclear para criar um reservatório bombardeando outro rio, um ato que carrega consequências radioativas até hoje. Durante suas pesquisas sobre esses novos usos não convencionais de armas nucleares, cientistas em ambos os países começaram a conceituar a solução de outros problemas com armas nucleares pacíficas. Isso incluía o fechamento de vazamentos de petróleo e gás e a limitação de atividades vulcânicas perigosas. O vazamento de gás. O incêndio em questão começou quando um poço no sul do Uzbequistão sofreu uma explosão inesperada em 1963. A explosão ocorreu a uma profundidade de 2,4 quilômetros no subsolo. O gás natural que escapou disparou do solo em uma coluna de fogo, que queimou de forma ininterrupta por quase 3 anos e liberou cerca de 12 milhões de metros cúbicos do valioso combustível fóssil a cada dia. Com a perca diária do vazamento, os soviéticos poderiam ter abastecido algumas cidades, tornando a questão da explosão ainda mais frustrante. Ninguém na União Soviética sabia como apagar um incêndio tão complexo. Em um ponto de desespero absoluto, os soviéticos começaram a considerar se lançar uma bomba nuclear no local seria uma maneira viável e funcional de lidar com o problema. Cientistas, autoridades e engenheiros começaram a trabalhar em um conceito de como seria bombardear a área. Físicos estimaram que detonar uma bomba a uma profundidade de 1.500 metros poderia fechar o poço, enquanto a pressão causada poderia cortar o fogo. Além disso, 30 quilotons, o dobro da potência da pequena bomba lançada em Hiroshima, seriam necessários para uma operação bem-sucedida. A operação seria conduzida no outono de 1966. A área ficava em um ambiente desértico, o que significa que qualquer acidente teria poucas consequências para os civis. O campo em Urtabulak estava a pelo menos 100 milhas da área desenvolvida mais próxima, a sudeste de Bukhara. A essa altura, o calor do fogo ardente havia escavado uma cratera considerável na areia do deserto.
Armas nucleares e vazamentos. Após calcular a profundidade e a força necessárias da bomba, as autoridades determinaram que uma explosão nuclear não apenas interromperia o incêndio, mas seria a melhor opção. Primeiro, eles fizeram 2 furos de sondagem até a área de explosão, colocando um tubo através do qual poderiam transportar a bomba até uma profundidade de 1,4 km. Uma bomba nuclear de 30 quilotons foi baixada em um dos furos de sondagem, e o poço foi preenchido com cimento para evitar que a radiação escapasse. Todo o experimento foi capturado em filme. Detalhes da operação foram relatados no jornal soviético Pravda Vostoka de Tashkent, que fica no Uzbequistão. Do evento, o jornal publicou o seguinte: citação. Naquele dia frio de outono em 1966, um tremor subterrâneo de força sem precedentes sacudiu a cobertura de grama esparsa na areia branca. Uma névoa empoeirada se ergueu sobre o deserto. A tocha laranja do poço em chamas diminuiu, primeiro lentamente, depois mais rapidamente, até que piscou e finalmente se apagou. Pela primeira vez em 1064 dias, o silêncio desceu sobre a área. O rugido semelhante a um jato do poço de gás foi silenciado. Demorou cerca de 20 segundos para o fogo ser extinto pela explosão nuclear. Os engenheiros soviéticos conseguiram usar a bomba nuclear com sucesso e eliminar um problema de 3 anos. É geralmente aceito que este foi o primeiro experimento dessa natureza. Além disso, ao compartilhar informações com os Estados Unidos, a ocasião marcou a primeira vez que eles compartilharam a localização exata de uma explosão nuclear. Esta não seria a única ocasião em que os soviéticos conseguiram testar sua tecnologia dessa maneira. Poucos meses após o vazamento de gás do Uzbequistão ter sido selado, outro incêndio irrompeu no campo de Pamuk próximo, lançando chamas por vários furos. Para parar o incêndio, os engenheiros optaram por enviar uma bomba de 47 quilotons a 2,44 km no solo, seguindo um protocolo semelhante. Este segundo experimento também foi um sucesso. Acredita-se que a Rússia tenha usado a técnica pelo menos 5 vezes. Eventualmente, um laboratório de armas soviético desenvolveu uma bomba nuclear específica, destinada a fechar buracos entre 82 e 164 metros de distância da explosão.